Bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Existe muita crítica, muito bem fundamentada, contra bancadas religiosas nos parlamentos do Brasil. Há uma violação clara com pautas que vão contra a laicidade do Estado e mesmo contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito nas suas mais variadas feições. No entanto, existem também algumas generalizações com relação aos evangélicos e aos protestantes, pentecostais e neopentecostais, que é preciso esclarecer. E esse vídeo toma alguns dados do Datafolha, de uma pesquisa que foi feita no Datafolha, para tentar desmistificar algumas incompreensões, má compreensões que existem com relação a esse segmento religioso. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, assim como disponível o podcast do Birosca News em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Assine os nossos canais. Todas as semanas, pelo menos 2 conteúdos aí vão ao ar. Como eu disse, quando a gente fala em evangélicos, a gente está falando de uma generalização que, como toda generalização, ela acaba levando a algumas má compreensões e acaba se colocando no mesmo balaio coisas que não são muito parecidas. Então, por exemplo, há diferenças muito grandes entre protestantes históricos, pentecostais históricos e neopentecostais. Além de diferenças grandes dentro desses próprios grupos, entre os próprios protestantes internamente, entre os pentecostais internamente, etc., há diferenças profundas de um grupo para outro. Não saber essas diferenças e não entender no que acreditam e no que não acreditam cada um deles é um problema muito sério. E também, por causa dessa generalização, tem sido associado, eles têm sido associados, evangélicos em geral, a pautas conservadoras, muito associadas, portanto, ao movimento político chamado genericamente, de bolsonarismo. E uma pesquisa recente do Datafolha vai mostrar que, em primeiro lugar, esse bloco não é tão homogêneo como se pensava, e, em segundo lugar, esse apoio ele não só não é tão homogêneo, como, na verdade, muitas vezes, em alguns ou parte dos casos aqui, ele é o exato oposto, não só do que representa o bolsonarismo, mas também do que representam a bancada, chamada de bancada evangélica, dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, a gente vai ter que, com relação ao aborto, 68% dos entrevistados, evangélicos entrevistados, acham que o aborto deve ser crime. No entanto, 53%, ou seja, mais da metade destas mesmas pessoas, entendem que as mulheres que cometem aborto não deveriam ir para a cadeia, o que pode parecer meio contraditório, já que eles entendem que deve ser crime, mas percebam que eles não entendem que a prisão seja a melhor medida para se punir, vamos dizer assim, uma mulher que comete o aborto. Quando a gente pensa nas pessoas poderem ter porte de arma de forma indiscriminada, uma grande bandeira não só do bolsonarismo, mas que é muito estranho, da própria bancada evangélica no Congresso, a gente vai perceber que entre os evangélicos, 66% são contra que as pessoas possam ter porte indiscriminado de armas. Até porque o cristianismo, mesmo nas suas várias vertentes, ele é fundamentalmente uma religião que prega a paz e não arma. Um tema que a bancada religiosa também é muito favorável, assim como o bolsonarismo, que é o chamado homeschooling, tirar as crianças da escola para que elas sejam ensinadas em casa. 77% dos evangélicos são contra essas propostas como estas. E um dado que me chama muita atenção sobre a questão da educação sexual na escola, porque foi criado todo um espantalho moral de ideologia de gênero, de que se estava tentando corromper crianças nas escolas e tal. 74%
dos evangélicos se dizem favoráveis à educação sexual nas escolas. Dado, portanto, bastante significativo de um tema muito sensível e que vai mostrar que existe um descompasso bastante significativo, portanto, daquilo que pregam bolsonaristas e daquilo que prega, sem querer fazer um trocadilho, a bancada religiosa dentro do Congresso Nacional. Portanto, ela não representa o evangélico médio, ela não representa a maioria, eles não representam o brasileiro médio e aquele evangélico médio que, na verdade, está mais preocupado em temas sociais, está mais preocupado em questões como acesso à saúde, acesso à educação, do que na chamada pauta de costumes, como insiste em desviar o foco à bancada religiosa. Não compreender isso, existem movimentos progressistas, políticos progressistas, que por não compreenderem isso, acabam julgando os evangélicos de maneira errônea, acabam generalizando e não só não fazendo as necessárias divisões entre os grupos, as necessárias distinções dentro dos grupos, mas também não tendo a dimensão sobre esses dados, que é algo extremamente significativo quando a gente pensa, e na final de contas, a falta de representatividade que essa bancada tem ao falar sobre essas questões que ela fala. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.